Boa vida, boa, boa! Entre o momento em que você toma consciência de que está fazendo caquinha com a sua vida e o momento que você efetivamente muda a sua atitude, muda a sua conduta, entre esses dois momentos existe um barranco. Neste momento, eu estou no barranco! Saudações! Tô aqui lavando uma louça. Resolvi gravar esse vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez que eu gravei eu achei uma merda. Aí resolvi voltar mais enérgica, né? E o que acontece? Tô passando por um momento de vida que me parece que é valioso compartilhar com você que tá aí do outro lado. Não sei se você já passou por momentos de vida em que você não tava muito legal, em que você olhava para suas escolhas e você via que você só tava fazendo cagada. E tipo assim, nas coisas mais simples, sabe? Nas coisas mais simples. E aí eu vou dar aqui o meu exemplo. Tipo assim, ficar acordando 11 horas, meio-dia, às vezes 2 horas da tarde, ficar vendo muita tela, acordar, já olhar o celular, ficar comendo muita besteira, sabe? Um monte de biscoito recheado, chocolate. E aí eu posso ir listando aqui as coisas que são atitudes não muito legais que vão sendo tomadas e vão drenando energia, muito que bem. Este é um vídeo sobre os cuidados com a própria energia, o que acontece quando você drena a sua energia. E eu tenho uma terapeuta muito abençoada, que quando eu comuniquei a ela as coisas que estavam acontecendo, e que eu já estava começando a me sentir meio borocochoxa, ela falou gentilmente a seguinte frase: Amada, como sua terapeuta eu preciso te avisar, se você continuar tomando essas escolhas e agindo desse jeito, você vai parar no fundo do poço. Maravilhoso! Maravilhoso! Bababei aqui. E qual é o ponto disso? É que com a tomada de consciência, existe aquela responsabilidade, né? Pô, já sei o que tá acontecendo, posso fazer alguma coisa? Posso. E aí quando eu falo que existe o barranco, é exatamente esse ponto do brother, como é que eu faço essa mudança, o que é que eu faço, velho? Porque quando certas atitudes elas entram no modo automático, como é que você quebra esse modo automático, sabe? E aí vem um assunto que também muito me pegava, que era a questão da motivação. A grande motivação, visto que a disciplina ela não tá funcionando. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Hoje eu vivo uma vida que, graças a Deus, dentro da minha realidade, me dá muita liberdade. Moro sozinha com meus cachorros, né? Sou adulta, tenho uma família que muito me apoia. Então eu tenho liberdade de escolher a hora que acordar, a hora que dormir, que horas eu vou trabalhar, porque o meu trabalho me dá essa autonomia, né? Eu só trabalho como autônoma, com redes sociais, criação de conteúdo. Né? Pra mim, casa de respeito de uau! Mas tá, vamos lá. E o ponto todo é que, como eu tenho muita liberdade para me organizar minha rotina, organizar meus horários, eu acabo perdendo para minha própria cabeça. E aí, eu acabo fazendo só o mínimo possível, tipo, só entregando o básico do trabalho. Não tenho me exercitado, cara, e esporte, treino é algo que me faz muito, 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 muito bem. Só que eu não tenho me exercitado, sabe? Porque, não é tão necessário assim, sabe? Tudo que eu tenho que fazer é o quê? Entregar esse negócio aqui tal hora pra tal pessoa? Suave. E aí eu tô cagando a minha vida, velho. Eu tô ficando, tipo, desanimada, tô ficando sem energia e tal, tal, tal. E aí voltando para a tal da motivação, né? Que a motivação e a disciplina, elas são duas grandes amigas. O que acontece é que eu tava tentando basear a minha motivação e por isso que eu fui me arrastando tanto assim, tá? Eu tava tentando basear minha motivação em motivos puramente materiais, que dentro da minha realidade, pela bênção sagrada de Deus. Oxente, gente, tem alguém me ligando aqui, eu vou ignorar essa ligação. Eu consigo não precisar desses assuntos tão materiais, assim. Tipo, uma grande motivação, por exemplo, é quando você precisa comer. Ou você levanta e vai trabalhar e vai fazer o... Não, você não come, você não paga o aluguel. Porra, muito forte. Só que graças a Deus eu faço parte da geração de pessoas, enfim, do grupo de pessoas que, pô, tem uma boa estabilidade, uma boa base para ter o básico, o elementar bem suprido. E é necessário que cada um olhe para a própria realidade. E aí, dentro da minha realidade, então eu precisei entender uma outra motivação. E foi papo de sexta-feira passada, hoje é o quê? Quarta-feira, não sei em que momento eu vou soltar esse vídeo. Que me veio essa lucidez de que o que efetivamente me motiva a viver prende. É a tal da vontade de viver. Porque como alguém que já viveu seriamente a depressão e várias outras dores dessas de alma, dores dessas sutis, cara, viver sem vontade de viver é uma grande merda. Eu já tentei, né, me apagar, tirar minha vida, papo para um outro momento, anos atrás. E eu comecei um processo de recuperação muito grande porque eu entendi que aquele era o meu último nível de todos.
Minha terapeuta, por exemplo, ela falou que o grande último nível dela, a grande motivação dela era quando ela se sentia presa. Quando ela tava se presa. Filha, mamãe tá gravando um vídeo, volta aqui. Quando ela se sentia presa, vem aqui dar um oi. Pode pular, mamãe deixa. Vem. Muito bem. Quando ela estava se sentindo presa, ela se sentia motivada a se mexer e a fazer as coisas acontecerem. Pra mim, não, porque cada caso é um caso. Então, se você, assim como eu, tá vivendo um momento em que, cara, você tá precisando de um resgate, um sacode a poeira, dar a volta por cima, e não tá sabendo muito bem exatamente pra onde olhar e como se motivar, veja aquilo que é mais elementar pra você. Às vezes é essa questão do, se eu não fizer, não vou comer, não vou ter lugar pra morar. Ok. No meu caso, é essa questão da vontade de viver, porque viver sem vontade pra mim é um absurdo. Assim, é algo pra mim que não tem condições. Então, pra mim é necessário que todo dia eu vá bombeando a minha vontade de viver, vá bombeando a minha vitalidade, aqui a tatuagem até falando, e vá trazendo essa energia pra viver com vontade. E aí, um babado é que, diante dessas escolhas que eu tenho feito, eu tenho me zumbizado, né? Então, necessariamente, assim como minha terapeuta me disse que no final dessa estrada estaria o fundo do poço, necessariamente eu tô encarando uma situação que, se eu não faço alguma coisa, eu vou ficar sem vontade nenhuma de viver, e isso pra mim é o ápice. Então, o que pra você faz sentido? Você não gosta de se sentir preso, você precisa se alimentar, você prioriza a vontade de viver, qual é a sua grande motivação? E aí, através dessa grande motivação, eu tô conseguindo melhorar, mas é bem pouquinho a cada dia, e isso é fundamental de lembrar, que não dá pra fazer tudo da noite pro dia, é bem desafiador, inclusive, se você faz uma grande mudança de hoje pra amanhã, você manter isso ao longo do tempo, né? As chances de você voltar pros velhos padrões são muito grandes e ter prejuízos gigantescos é maior ainda. Mas algo que pode ser feito é dar um passinho de cada vez. Outra coisa também é pedir ajuda à rede de apoio. Eu tenho conversado muito com as minhas pessoas, eu tenho aberto essas dores, aberto que eu tô com certas dificuldades, ou melhor, com certos desafios, né? Melhor do que a dificuldade, que é quase uma entrega assim ao difícil, é o desafio, você desafia a dor. Então, eu tô abrindo para as minhas pessoas, né? Vendo como é que a gente pode se ajudar. Amanhã já tenho programado que eu vou acordar cedo pra caminhar com minha mãe, porque eu acordar cedo sozinha, realmente, gente, eu sinto muito, mas a gente precisa assumir nossas vulnerabilidades. E assim, eu acordo com o despertador e eu sei que eu não tenho nada marcado pra fazer, meu irmão, eu tô habituada a um bagulho ruim, que é, foda-se esse caralho, vou acordar daqui 2 horas. Pai, desligo o despertador e volto pra cama, sabe? Porque eu sempre acordo, tomo banho, cuido da casa, consigo trabalhar e tal. Só que desse jeito eu não consigo ir pro nível além, né? Porque uma coisa é a gente conseguir cuidar da vida aqui agora como ela é, dar um jeito nisso, bacana, mas também existe aquela coisa do passo além. E pra gente conseguir resultados diferentes, dar um passo além, né? Mudar o nível de vida, a gente precisa de atitudes, ações, insumos e movimentos que não são habituais. Por quê? Porque os habituais já estão aqui. A gente já tá lidando com isso aqui. Então, para dar um próximo passo, é necessário uma próxima atitude, uma próxima escolha. E isso tem sido para mim bem desafiador, né? Mas a tomada de consciência é um passo fundamental. Aí tem um barranco, né? E aí tem esse momento de tomada de decisão e sustentação de atitudes e escolhas que te levam para um lugar diferente. O ponto desse vídeo, amada, é dizer que você não tá sozinho, tá? Eu tava esperando aparecer nas redes sociais, eu tô sem a rede vizinha, o Instagram, porque realmente tô num momento de reforma interna e requer uma entrega muito grande de energia, né? Criar conteúdo e consumir conteúdo. Mas especificamente o YouTube é uma rede que eu tenho um lugar muito querido do coração, porque eu sei que eu consumo muito conteúdo daqui quando eu não, sabe, tipo, querendo ligar uma TV, querendo ver alguma coisa de valor, até pra estudar. Eu acho essa rede muito foda. E eu sinto que o que eu tenho pra compartilhar, a minha história, ela tem valor, assim como a sua história. Todos nós temos valor a ser entregado. Então eu tomei essa decisão, né, de não esperar estar com as coisas resolvidas. Não vou esperar estar com a rotina perfeita, não vou esperar meu cabelo ter crescido, não vou esperar já estar acordando cedo pra falar, ai gente, se você tá com essa energia baixa, o que você pode fazer assim como eu fiz? Não, no meu caso se você tá com energia baixa, o que você pode fazer como eu estou fazendo, entende? Até porque,
Se a gente for parar para olhar para a vida, o destino é a própria jornada, porque o ontem já passou, são só memórias. O amanhã não existe, são só projeções. Tudo que a gente tem é o agora. A gente tá vivendo uma sucessão de agoras. Então aqui agora eu me abro para você, muito prazer. Viver bem é compromisso e é desafiador assumir compromissos, pelo menos para mim. Se para você não for, maravilha, aproveita e segue. O entretanto, contudo, todavia, uma das belezas da vida é que quando a gente conhece as nossas vulnerabilidades, aquilo que pega pra gente, a gente pode se proteger, a gente pode se fortalecer, a gente pode pegar disso e fazer uma fortaleza. Eu vou colocar aqui um exemplo na tela, o negócio das tartarugas ninjas, falando, por exemplo, do mais calmo, a arma dele é qual? A mais agressiva. E o mais agressivo tem o quê? Uma arma mais defensiva. E por que que isso acontece? Exatamente, a gente pega o calo e faz daqui uma fortaleza. Um outro exemplo que eu gosto muito, cresci ouvindo, é o do Ayrton Senna. Disse as boas línguas que ele tinha dificuldade, era desafiador para ele, era onde ele perdia quando estava chovendo. O que que ele fez? Começou a treinar a Vera, chuva, à noite, a Vera treinou. E isso em determinado momento se tornou um grande diferencial deste belíssimo, gigante atleta. Gente, ele é atleta, né? É porque eu confesso que chega no ponto de ignorância. A pessoa que vrum é atleta, se alguém puder me falar, muito obrigada. O ponto todo é que ele se tornou ainda mais grandioso quando ele reconheceu a vulnerabilidade dele e se fortaleceu a partir disso. Isso é autoconhecimento, essa é a beleza de se conhecer. É assim que a gente se conecta, é assim que a gente expande. Porque aí entrando também nos papos de espiritualidade, para expandir a sua luz, para expandir a sua potência, não é muito sobre sair adicionando coisa. É sobre ir removendo e retirando do seu campo e da sua vida tudo aquilo que está te impedindo de ser quem você já é, quem você veio para ser, toda a sua força e potência que já estão aí. A gente cresceu e foi ensinado e viu tanta coisa que foi nos moldando e nos fechando e nos deixando tipo uma cebola, sabe, cheia de casca. E aí, com o autoconhecimento, a gente vai se abrindo e vai sendo quem a gente é, em verdade. Então, é nóis. Muito obrigada. Vamos seguir aí nesse desafio de sutilizar a energia, cuidar bem da energia, com boas escolhas e a gente, o básico, o simples, o elementar. Oração, se conectar, né? Tomar sol, né? Exposição ao sol para poder alinhar o ciclo circadiano, para o corpo, com sua própria sabedoria, saber a hora de acordar e de dormir, a hora de sentir sono, a hora de despertar. Beber água antes de tomar qualquer coisa de manhã, né? Tu acorda, não vai tomar logo direto um café, comer um bolo, isso é... Não, bebe uma água, planeja com carinho a primeira refeição, né? O de jejum, se exercita 5, 10, 15 minutos. Gente, é o básico, comida de verdade. E aí vão entrando as coisinhas assim, ó, a finesse. Como viver bem é algo simples e que está disponível, mas a gente, pelo menos na vivência do que eu tenho experimentado, é acostumado com tanta coisa, tanto barulho, tanto não sei o quê, que aí fica tão difícil, que aí ou não se faz nada, ou tenta se fazer tudo, ou enfim, inventa um monte de abobrinha e sabe? Quando o básico, o simples, funciona. Um básico bem feito é tudo que é necessário para uma vida bem vivida. Pode pá? Eu gostei desse vídeo, vou compartilhar. Não sei quando vai chegar um outro vídeo, mas a minha intenção é voltar aqui e continuar contando mais desse processo, dessa vida que eu gosto de considerar como uma vida bem vivida, cheia de falhas, mas estamos humanos, né? É pra isso que a gente tá aqui. Um cheiro! Deus abençoe.